Olá, tudo bem? Gente, esse vídeo eu tô fazendo especialmente para você, pai e mãe, nesse tempo de quarentena, tá? Que eu imagino que não esteja sendo fácil, principalmente para os pais que têm as crianças com dificuldades no desenvolvimento, que as terapias pararam, né? E que muitos hoje se veem na situação, né? De serem terapeutas também para continuar estimulando o desenvolvimento das suas crianças. Muitas vezes tem que ser professor também, porque tem as atividades da escola, tem as atividades que os terapeutas acabam enviando para dar continuidade nas intervenções. Então, eu senti essa necessidade de fazer esse vídeo para ajudar todos os pais que estão aí angustiados, que estão inseguros, que estão com incertezas sobre os seus filhos, sobre como que vai ser daqui para frente. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa quarentena, a gente não sabe quanto tempo a gente vai precisar, né, dessa parceria com os pais para dar continuidade nas terapias, né? Claro que aqui o objetivo é mostrar para vocês que agora foi algo inesperado, né? Então que hoje vocês estão se vendo aí precisando também estimular os filhos, né? E é algo necessário, né? Não é assim, eu só vou fazer um pouquinho. Não, eles estão o dia inteiro com vocês em casa, né? Eles não estão indo para nenhuma terapia, eles provavelmente não estão indo para a escola, né? Enfim, então acabou ficando para vocês o papel dessa estimulação, né? E desse ensino para as crianças, né? De ensinar a criança, enfim, não sabemos quanto tempo, então eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar os pais de alguma forma que tem essa dificuldade, né? Primeiro, não é obrigação dos pais saberem estimular a criança, né? O pai e a mãe, eles não treinaram para isso, eles não se formaram para isso. E, além de tudo, é pai e mãe. Eles têm um papel de pai e mãe ali para exercer naquele momento. Mas eu acho que existem algumas dicas que nesse período são extremamente importantes para a qualidade de vida do seu filho, né? Então, pensando muito mais além da estimulação, mas agora pensar no bem-estar do seu filho, na qualidade de tempo ali que ele vai ter, de um tempo regulado, que ele vai estar ali interagindo de alguma forma, não vai se desregular, não vai ter crises, não vai, enfim, ser um momento muito difícil para ele, tá? Eu acho que mais importante do que a gente estimular é fazer que esse período seja um período tranquilo, tanto para a família quanto para a criança. Tá? Então eu coloquei aqui algumas dicas, eu não sei se tá espelhado aí para vocês, talvez esteja, mas enfim, para eu conseguir passar para vocês, eu vou falando aqui os tópicos, tá? Então a primeira coisa que eu gostaria de passar para vocês, nesse tempo terapia em casa, né, ou estar com a criança o tempo todo, eu acho que agora, algo que a gente não sabia se ia ter ou não, já se passaram alguns dias, então para a criança era meio novidade, talvez ela estivesse pensando que é férias, talvez ela estivesse pensando que alguma coisa ia acontecer, só que agora a criança está caindo naquela rotina maçante, que é ficar o dia todo em casa, é não sair, é não ir para a escola, é não ver os amigos, é não ir para as terapias que ele gosta, enfim, não ir para shopping, não ir para mercado, não ir para parquinho, não ir para praça. E agora, de fato, acho que está caindo a ficha de muitas crianças, tá? E muitas crianças podem começar a apresentar aí comportamentos inadequados, podem começar a apresentar crises, choros, angústias, né? E é muito importante nesse momento que a gente tenha uma rotina visual para as nossas crianças, tá? Então, monte uma rotina de como será o dia, ele precisa saber o que vai acontecer naquele dia, senão ele fica sempre esperando que aquela outra rotina vai voltar, ou talvez ele vai começar a chorar se ele é não verbal, porque ele tá pedindo aquilo que ele não tá tendo e que ele tinha antes. Então, gente, é importante vocês colocarem essa rotina e deixarem claro para eles, né, que, olha, filho, hoje a gente vai fazer isso, isso, isso e isso,
tá? Não tem escola, então coloca lá uma figurinha, não tem escola, porque a escola, ó, tá com esse problema aqui, explica, põe essa rotina para ele. Não tem terapia, porque tá com problema, a tia lá tá dodói, sei lá, coloca ali uma situação, pode explicar sobre o coronavírus. Não podemos sair na rua porque tem um vírus na rua, porque eu acho que existem várias formas da gente explicar, mas o mais importante, mais do que explicar exatamente o que está acontecendo, é ele entender o que vai acontecer no dia dele, tá? E ter hora para as coisas, como se fosse do mesmo jeito que nós temos a nossa rotina do dia, né? De levantar, de tomar café, daí a gente trabalha, daí a gente cozinha, daí a gente vai tomar um banho, daí a gente se troca, daí a gente almoça, escova o dente, enfim. Depois a gente senta para ver uma TV depois do almoço. A gente tem a nossa rotina e a gente sabe que tem. As crianças não sabem, né? Porque ela tá se vendo, muitas estão se vendo numa rotina nova, que isso nunca aconteceu durante a semana, né? Que ela não vai sair, ela não vai pra praça, se ela pedir pra praça, ela não vai poder ir, enfim. Então é importante vocês colocarem essa rotina visual. Nessa rotina visual, coloca as atividades que ele gosta, para ele entender que vai ter um horário do dia, vários horários do dia que ele vai fazer as atividades que ele gosta, né? Coloca um período com eletrônicos, que eu vou explicar para vocês, né? Que também vai fazer parte. Coloca que ele vai tomar banho, coloca a hora que ele vai almoçar, coloca a hora que ele vai poder assistir um desenho, coloca a hora que ele vai dormir. É importante, coloca a hora que ele vai tomar banho. É importante vocês montarem essa rotina, tá? Vocês podem falar, Pamela, eu acho desnecessário. Não é desnecessário. Eu acho que o primeiro papel dos pais agora, nesse momento de se tornarem coterapeutas aí nesse desenvolvimento do filho agora, né, dentro de casa, é vocês manterem as crianças o mais organizadas possível nesse período. E a rotina tem esse papel, tá? Então é muito importante. Melhor vocês colocarem a rotina agora do que a sua criança começar a apresentar um monte de crise e daí vocês colocarem a rotina, porque daí vai demorar para ela se adaptar a essa rotina e entender. Já coloca antes de ter crises, enfim, antes de ter essa desregulação, porque daí vocês vão conseguir explicar para a criança com mais tranquilidade. Vai alguns dias para a criança entender que ela tem aquela rotina, tá? Você vai aí precisar de uns 3 dias mostrando a rotina para ela, pelo menos, para ela entender essa sequência. Se você nunca fez rotina com ela... Bom, a dica número 2, né, a tecnologia e eletrônico, eles vão existir nesse momento, né? Não adianta a gente se cobrar. Eu não posso dar eletrônico pro meu filho, eu não posso dar televisão, eu não posso dar iPad, eu não posso dar celular. Gente, nesses dias que a gente não pode sair com as crianças, nesses dias que os pais, muitos têm que trabalhar de casa, a faxineira foi dispensada, tem que limpar a casa, né? Vai ter hora que, às vezes, a gente vai ter que dar esse eletrônico. Então, lembrando da rotina visual, põe na rotina visual que horas que ele vai poder utilizar esse eletrônico e aproveita para fazer coisas que você não vai poder dar atenção para o seu filho naquele momento, tá? Eletrônicos vão fazer parte desse momento. E o que é importante a gente pensar? Eu gosto muito dos eletrônicos, por exemplo, pôr um desenho, pôr um filme para ele assistir, deixar rodando esse filme, né? Um desenho legal, um filme, né? Um filme-desenho, né? Que dura mais tempo. Ou desenhos curtos, mas que a criança vai ver o desenho inteiro, tá? É melhor do que às vezes deixar a criança no celular, no YouTube, só mexendo um monte de coisas sem se conectar e sem ficar atento a nada. Isso é ruim, tá? Isso vai deixar a criança mais ansiosa, né? O nosso cérebro acelera mais ainda o cérebro dessa criança. Então, se for dar eletrônico, o ideal é a gente pensar em dar ou colocar na TV um desenho, ou colocar na TV um filme, ou colocar jogos no celular para ela poder brincar, joguinhos, estimular, né, no celular ou no tablet com joguinhos, ou colocar desenhos nos joguinhos. Então, evite deixar no YouTube, que a criança pode entrar e sair quantas vezes ela quiser de vários filmes, porque isso acelera o cérebro das nossas crianças de uma forma que causa muita ansiedade e não agrega nada, só dificulta mais ainda, só piora, inclusive, esse comportamento, tá? E essa angústia da criança, porque ela não se conecta com nada. A dica número 3, atividades dirigidas, a gente vai dar o necessário. Todos os terapeutas estão enviando
orientações, né? Então tem orientação da fono, tem orientação da terapeuta ocupacional, tem as atividades da escola para fazer. Enfim, nesse momento, eu acho que é preciso a gente pensar quais atividades dirigidas nesse momento eu preciso fazer com o meu filho que vão ser necessárias, né? Que são as mais, vamos colocar assim, que necessitam mais nesse primeiro momento. Eu falei 2 vezes a mesma coisa, mas assim, mas que de fato vai fazer falta. Então, se seu filho tem uma apraxia da fala e estava indo 5 vezes por semana na fonoaudióloga, talvez você tenha, as suas atividades dirigidas vão ter que ser mais voltadas para a parte de fono. Ou talvez o seu filho tenha uma questão motora muito, uma questão motora considerável aí, que ele perde, tem um tônus muito baixo. Então, talvez o seu foco maior vai ter que ser em atividades que ele vai precisar se movimentar, né? Ou talvez ele tá aí no processo de alfabetização, ou no processo da coordenação motora fina, então talvez o foco também vai ser esse. Ou pegar uma atividade de cada área e colocar naquele dia. Depois, no outro dia, vocês colocam mais uma atividade de cada área, porque daí você estimula um pouco a comunicação, você estimula um pouco a parte de terapia ocupacional, você estimula um pouco a parte motora, você estimula um pouco a parte pedagógica, tá? Então, as atividades que eu digo são as atividades dirigidas o necessário para a gente não desregular e não desorganizar a criança. Nesse momento, não é hora da gente sobrecarregar as nossas crianças de atividades, tá? Porque ela não tá tendo válvula de escape, né? Você não vai poder sobrecarregar ela com atividade e depois sair e dar uma volta no parquinho. Você vai sobrecarregar ela de atividade e ela vai continuar ali dentro de casa, ou ela vai continuar ali brincando com os brinquedos que talvez você tava dando muita demanda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa sobrecarga de atividades. Eu vou explicar para vocês depois como vocês podem fazer, tá? Então, a minha outra dica é... No número 4, atividades de vida diária, que são as AVDs. Aproveite esse momento que vocês estão em casa e estimule a sua criança no que ela tem dificuldades em realizar nas atividades de vida diária. O que são essas atividades de vida diária? Tomar banho, se trocar, comer sozinha, um desfraude, pentear o cabelo, escovar os dentes, são esses autocuidados que são as atividades da vida, né, do dia a dia, que as nossas crianças quase não fazem, porque a gente tava na correria do dia a dia, né? Eu trocava a criança porque ela tinha que sair, eu tinha que sair correndo, eu dava comida na boca dela porque ela também tinha que sair, eu tinha que sair correndo. Agora vocês estão com tempo para isso. E é uma oportunidade maravilhosa e é extremamente rico que as nossas crianças aprendam essas atividades de vida diária, tá? Porque a gente deixa as nossas crianças com mais autonomia, tá? Elas começam a perceber que de fato elas são capazes de fazer aquelas coisas que muitas vezes a gente fazia para elas por falta de tempo e não porque elas não eram capazes. Então, ensinar a criança a tomar banho, ensinar a criança a tirar a roupa, a colocar o seu prato na pia, né? Dependendo da idade, você pode ensinar a criança a lavar a louça, você pode ensinar a criança a fazer alguma receita, né? Tomar banho, partes do corpo, utilizar apoio visual, enfim, essas atividades de vida diária, a gente tem várias estratégias que a gente pode utilizar, mas é muito importante nesse momento a gente estimular, né? Aproveitar que a gente está com tempo para isso e que a gente está o dia todo em casa, né? Que são essas atividades de vida diária e são aquelas atividades que exigem o processo, né? Que a gente fala, que tem que esperar a criança comer, a criança vai ser mais devagar, tem que esperar a criança tirar a roupa dela, tem que ser no tempo dela, eu preciso ensinar, ela tem que deixar ela empurrar sozinha, enfim. A gente vai precisar de mais tempo para ensinar, então essa é uma ótima oportunidade para vocês ensinarem isso e engajarem as crianças nisso, tá? Essas atividades de vida diária é uma atividade dirigida. A gente acha que não, mas é uma atividade dirigida e que a gente vai fazer, poderia, né? Eu aconselho fazer muito aí no dia a dia, tá? Na atividade 5, atividades prazerosas. Então, pense em todas as atividades prazerosas que a sua criança gosta, né? É piscina, é bolha de sabão, é jogos, enfim.
faz uma lista de tudo que ela gosta e vai intercalando isso durante o dia, né? Põe um pouquinho daqueles brinquedos que ela gosta de manhã, daí você põe outros brinquedos que ela gosta um pouquinho mais à tarde, depois do almoço você põe um tablet que ela gosta, depois você faz alguma atividade dirigida, enfim. É importante a gente dar bastante ferramenta de coisas que ela gosta nesse momento. E se a gente não sabe que ela gosta, nesse momento é uma oportunidade para a gente estimular ela a gostar de mais coisas, tá? E por último não, ainda tem, não se cobre tanto, é o último. Eu ia falar, eu tinha escrito não se sobrecarregue. Falei, será que eu escrevi errado? E por último, né, planejamento. Ai, Pamela, eu vou ter que fazer planejamento, eu não sou terapeuta, por que eu vou fazer um planejamento com meu filho? Gente, a gente não sabe quanto tempo a gente vai passar por isso, né? Tem crianças que vão passar muito bem e tem crianças que não vão passar tão bem por essa fase. Então, aqui a gente tá auxiliando que vocês façam um planejamento. O que é esse planejamento? Então, quais atividades dirigidas vocês vão fazer? Coloca uma rotina. Pensa o que a criança gosta, o que ela não gosta, o que vocês podem fazer para esse planejamento, tá? O que a minha criança precisa atingir, o que eu não posso deixar de estimular para ela não perder. Então, é importante que vocês planejem a semana e planejem o que vocês vão fazer com essas crianças. Não precisa ser o dia todo planejado, seguir a risca, tá? Porque vocês não vão viver em função da criança, tá? Mas a criança com dificuldade no desenvolvimento, a criança que tem dificuldades emocionais, a criança não verbal, ela vai precisar mais de você, tá? E às vezes gastar um tempinho planejando isso, pedindo ajuda do terapeuta, senta com o terapeuta e fala, olha, vamos pensar como que eu posso planejar essa semana para que seja bom para mim, para que eu consiga fazer as minhas coisas, para que na hora que ele tá no tablet eu vou aproveitar para cozinhar. Então é esse planejamento que a gente fala, bom, eu vou colocar ali na rotina o tablet na hora do almoço, às 11 horas, porque eu consigo cozinhar, ou eu consigo lavar uma roupa, ou eu consigo cuidar da casa enquanto ele tá na televisão. Então é esse planejamento, na verdade, que eu tô falando. Não é um planejamento, eu vou ter que fazer assim, assim, assado da atividade, não. Mas é um planejamento para que você consiga dar atenção quando precisar dar atenção, e quando não for dar atenção, o seu filho está engajado em outra coisa, você propôs outra coisa, e que naquele momento você pode falar, olha, agora a mamãe não pode estar com você, lembra que a mamãe falou que ia cozinhar e você agora vai assistir TV, né? E mostra lá na rotina. Então, o planejamento serve para isso também, tá? E não se cobre tanto nesse momento, tá? Faça o que for possível. Aqui tem algumas dicas para facilitar para vocês, né? Então, eu acho que faça o possível, né? E se não der conta, tudo bem, porque esse momento é um momento que poucas... a gente precisa dar conta primeiro, né, da gente, para depois conseguir dar conta do outro. Então, eu acho que é só a gente não se cobrar e viver um dia de cada vez, né? Um dia a criança vai estar bem, no outro dia talvez ela não vai estar tão bem, e a gente vai aprendendo e vai vivendo um dia de cada vez nessa quarentena. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, eu fico à disposição para ajudar a fazer o planejamento, para fazer essa rotina visual, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que tenha auxiliado de alguma forma, tá? Tchau, tchau!